Ela não entra na sua vida gritando, ela entra sorrindo. No começo, tudo parece fácil demais. A conversa flui, os silêncios não incomodam, ela presta atenção em você de um jeito raro. Escuta suas histórias, suas frustrações, seus planos, faz perguntas certas, ri nos momentos certos. Você sente algo diferente, uma sensação estranha de familiaridade, como se já se conhecessem há anos. Em poucos dias, ela começa a se abrir. Conta sobre o passado, sobre feridas emocionais, decepções com outros homens, dificuldades na infância. Você ouve em silêncio, não julga, não tenta consertar, apenas está presente. E é aí que algo se forma. Ela passa a te olhar como se você fosse diferente, como se, pela primeira vez, alguém realmente a entendesse. Você vira o homem calmo, o porto seguro, o cara que não some, que responde, que sustenta. A conexão acelera. As mensagens ficam constantes, as noites ficam longas, a intimidade chega rápido. Planos aparecem cedo demais. Ela fala de futuro quando o presente ainda nem foi testado. E você sente orgulho disso. Sente que foi escolhido. Enquanto outros homens falharam, você ficou. Enquanto outros desistiram, você escutou. Enquanto outros foram embora, você permaneceu. Só que esse é o primeiro erro invisível. Você confunde intensidade com profundidade. Confunde vulnerabilidade com conexão, confunde velocidade com compatibilidade. Nada parece errado, pelo contrário, tudo parece perfeito demais. Seus amigos dizem que ela é incrível, sua família aprova, ela é educada, doce, sensível, posta frases bonitas, fala de energia, de cura, de evolução emocional. Diz que só quer alguém que a entenda de verdade. E você acredita, porque naquele momento não existe conflito, não existe desgaste, não existe cobrança. Só existe essa sensação de estar vivendo algo especial. Mas o que você ainda não percebe é que essa fase não é amor, é captura. Relacionamentos saudáveis crescem com o tempo. Pessoas emocionalmente instáveis precisam acelerar, porque sabem que, se você tiver espaço para observar com calma, vai enxergar o que precisa ser visto. A intimidade rápida não é prova de conexão profunda. Muitas vezes é urgência psicológica. Ela precisa se ancorar em você antes que você consiga avaliá-la com clareza. Enquanto você acha que está construindo algo raro, ela está criando dependência emocional. Enquanto você pensa que encontrou alguém especial, ela está garantindo um lugar seguro para despejar o próprio caos. Você ainda não sente o peso, ainda não anda pisando em ovos, ainda não perdeu amigos, ainda não começou a se calar. Mas a armadilha já foi armada, porque o verdadeiro problema não aparece no início. Ele aparece quando você já investiu demais. No começo, você tenta ignorar o cansaço. Atribui tudo ao trabalho, à rotina, ao estresse normal da vida. Mas, pouco a pouco, algo muda. Você acorda já cansado, vai dormir com a mente pesada, sua energia não volta mais do mesmo jeito. Pequenas coisas passam a exigir um esforço enorme. Conversas simples viram desgaste. Decisões bobas viram tensão. Você começa a andar pisando em ovos, escolhendo palavras, medindo reações, antecipando humores. Aprende a falar menos para evitar conflitos. Aprende a ceder para manter a paz. Aprende a engolir desconfortos que antes você não aceitaria. Sem perceber, você começa a se adaptar ao caos dela e chama isso de maturidade. Aos poucos, você se afasta de pessoas que sempre fizeram parte de sua vida. Não porque alguém proibiu, mas porque cada encontro gera um comentário atravessado, um olhar torto, um clima estranho quando você volta. Seus amigos passam a parecer problema, sua família vira exagerada, seus hobbies começam a incomodar. Aquela atividade que te dava prazer agora gera culpa, aquele tempo sozinho vira motivo de cobrança. Você começa a abandonar pequenas partes de si para evitar discussões, e nem percebe. Seu mundo vai encolhendo. Tudo passa a girar em torno do humor dela, das necessidades dela, das feridas dela. Você vira suporte emocional em tempo integral. Carrega preocupações que não são suas. Tenta resolver dores que não nasceram em você. Administra crises que se repetem sem solução. E no meio disso tudo, sua própria vida fica em segundo plano. Você começa a se sentir culpado por descansar. Culpado por dizer não. Culpado por querer silêncio. Culpado por sentir vontade de simplesmente sumir por um dia. A culpa vira padrão. E quando a culpa vira padrão, a identidade começa a se dissolver.
É aqui que a frase faz sentido. Ela não te destrói de uma vez, ela te apaga aos poucos. Não existe um grande evento, não existe uma explosão final. Existe um desgaste constante, quase imperceptível. Você vai ficando mais quieto, menos espontâneo, menos confiante. Aquela versão sua que ria fácil, que tinha opiniões, que tomava decisões, começa a desaparecer. Você vira alguém que apenas reage, vive em função de evitar problemas, vive tentando manter equilíbrio num chão que nunca para quieto. E o mais perigoso é que isso tudo acontece sem brigas, sem gritos, sem cenas explícitas, só com manipulação silenciosa, pequenos ajustes diários, concessões que parecem inofensivas. Quando você percebe, já não reconhece mais quem se tornou, e ainda nem entende por quê. Em algum momento você percebe que as conversas nunca são realmente sobre fatos, são sempre sobre emoções, sobre como ela se sente, sobre como você a fez sentir, sobre feridas antigas que aparecem em situações pequenas. Você tenta explicar, esclarecer, colocar lógica, mas nada resolve, porque você não está discutindo comportamentos, está sendo puxado para um jogo psicológico que você nem sabia que existia. Ela começa a projetar em você tudo aquilo que não consegue enxergar em si mesma. Se ela é egoísta, diz que você só pensa em si. Se ela é fria, acusa você de distanciamento. Se ela quer controlar, fala que você é controlador. Nada do que você faz parece suficiente, porque o problema não nasce em você, nasce dentro dela, mas agora está nas suas costas. Ao mesmo tempo vem o vitimismo. Ela sempre tem uma história de sofrimento pronta, traumas do passado, relacionamentos ruins, injustiças da vida. Toda vez que você tenta colocar um limite, ela se quebra, chora, se fecha, se faz de incompreendida. Você recua. Aprende que impor respeito gera dor, então começa a ceder. Aos poucos, você vira o responsável pelo bem-estar emocional dela. E então entra o gaslighting. Você lembra de algo que foi dito? Ela nega. Você aponta um padrão. Ela diz que você está exagerando. Você tenta explicar como se sentiu? Ela muda a história. Aos poucos, você passa a duvidar da própria memória. Começa a se perguntar se está ficando sensível demais, se está interpretando errado, se o problema é você. Esse é o ponto em que sua percepção da realidade começa a ser corroída. Paralelamente, acontece a transferência emocional. Ela despeja ansiedade em você, medos, frustrações, raiva acumulada. Você absorve tudo tentando ajudar. Acha que está sendo compreensivo, maduro, forte, mas sem perceber, você vira terapeuta, pai emocional e suporte psicológico ao mesmo tempo. Enquanto isso, suas próprias necessidades ficam guardadas numa gaveta. Essa é a ideia-chave. Você vira lixeira emocional. Você acha que está ajudando, enquanto ela está despejando o caos dela em você. Cada desabafo alivia ela e pesa em você. Cada crise resolvida deixa ela mais leve e você mais cansado. Você começa a carregar sentimentos que não são seus, responsabilidades que não criou, problemas que não nasceram na sua vida. E o jogo se fecha quando suas tentativas de se defender viram prova contra você. Se você se irrita, é porque é agressivo. Se fica quieto, é porque é frio. Se tenta explicar, é porque está manipulando. Tudo o que você faz confirma a narrativa dela. Você nunca ganha, só se adapta, só se cala, só se molda. É aqui que muitos homens quebram por dentro, não por fraqueza, mas por exaustão psicológica, porque lutar contra algo invisível consome mais energia do que qualquer conflito aberto. Mas existe um tipo ainda mais perigoso. Depois de viver tudo isso, uma coisa fica clara: não é azar, é padrão. Existem comportamentos específicos que se repetem, independentemente do rosto, da idade ou da história pessoal. Quando você começa a dar nome a esses padrões, tudo faz mais sentido. O primeiro tipo é a parasita emocional. Ela não busca parceria, busca alguém que sustente o caos interno dela. Vive cansada, perdida, frustrada com a própria vida, mas cheia de expectativas sobre você. Tudo vira responsabilidade sua. Se ela está mal, você falhou. Se a vida dela não anda, você não apoiou o suficiente. Ela se apresenta como alguém que só precisa de amor, mas o que realmente quer é um hospedeiro emocional permanente.
O segundo tipo é a geradora de caos. Com ela, nunca existe estabilidade. Sempre há um problema, uma crise, um drama novo. Pequenas situações viram tempestades. Momentos tranquilos parecem estranhos. Ela precisa de intensidade constante, porque não sabe viver em paz. Você passa a viver apagando incêndios, resolvendo conflitos, tentando acalmar emoções que nunca se estabilizam. Seu sistema nervoso entra em alerta contínuo. O terceiro tipo é a violadora de limites. Ela invade seu espaço aos poucos, mexe no celular, decide por você, aparece sem avisar, controla seu tempo. Quando você tenta colocar limites, ela transforma isso em rejeição. Diz que você mudou, que ficou frio, que não a ama mais. Aos poucos, você aprende que ter limites gera conflito, então passa a abrir mão deles. O quarto tipo é a máscara social. Em público, ela é doce, educada, admirada. Todos acham que você é um homem de sorte. Em casa, surge outra pessoa. Crítica, controladora, manipuladora. Essa dupla personalidade te confunde, porque ninguém vê o que você vive. Quando você tenta explicar, parece exagero. A imagem pública dela vira uma arma contra você. O quinto tipo é a terrorista emocional. Ela usa seu apego como ferramenta de controle. Ameaça ir embora, se machucar, destruir a relação sempre que você tenta se posicionar. Não pode falar isso diretamente, mas faz através de silêncio, frieza, crises ou chantagem emocional. Você aprende que discordar tem custo alto, então passa a obedecer para manter alguma estabilidade. Em todos esses casos, a lógica é a mesma. Elas não querem parceria, querem hospedeiro, querem alguém que carregue emoções que elas não conseguem processar, que sustente inseguranças que elas não enfrentam, que organize uma vida que elas não conseguem estruturar. E quando você dá nome a esses padrões, percebe que não estava louco, estava preso em dinâmicas invisíveis. Mas aqui vem a parte mais difícil de aceitar. E o pior é que muitas vezes você ajuda isso a acontecer. Se você chegou até aqui pensando que tudo isso acontece só porque existem mulheres difíceis, está vendo apenas metade da história. A outra metade começa dentro do homem. Não é fraqueza, é falta de consciência. Homens bons caem nessas armadilhas porque carregam qualidades que, sem limites, viram vulnerabilidades. Empatia excessiva é uma delas. Você sente a dor dela como se fosse sua, escuta histórias difíceis e quer aliviar, vê lágrimas e quer resolver, acha que amar é absorver sofrimento. Mas empatia sem fronteira vira autoabandono. Outra armadilha é o medo de perder. Medo de ficar sozinho, medo de jogar fora o tempo investido, medo de admitir que errou ao escolher. Esse medo faz você tolerar o intolerável, faz você negociar seus próprios valores para manter algo que já está quebrado. A vontade de salvar também pesa. Muitos homens crescem acreditando que precisam ser fortes, resolver problemas, proteger quem está ao lado. Quando encontram uma mulher ferida, esse instinto dispara. Você acredita que com paciência suficiente, amor suficiente e dedicação suficiente, ela vai melhorar. Mas o que você não percebe é que ninguém muda enquanto não assume responsabilidade pelo próprio caos. E então surge o Trauma Bond, uma ligação criada por ciclos de dor e alívio. Briga, tensão, afastamento, depois reconciliação, carinho, promessa de mudança. Seu sistema emocional vira viciado nessa montanha-russa. Você confunde intensidade com amor, confunde sofrimento com profundidade. Cada pequeno momento bom vira recompensa imprevisível, igual o jogo de azar. Isso prende, isso vicia. Soma-se a isso a carência de limites. Talvez você nunca tenha aprendido a dizer não sem culpa, nunca tenha sido ensinado a se retirar quando algo te faz mal. Você aguenta mais do que deveria, explica mais do que precisa, justifica comportamentos que já cruzaram linhas claras. Aos poucos, você normaliza o desrespeito. E o mais cruel é que tudo isso nasce das suas melhores qualidades, sua capacidade de amar, sua lealdade, sua paciência, sua vontade de construir. Seu coração vira arma usada contra você, não porque você é fraco, mas porque ninguém te ensinou a proteger essas qualidades. Você acreditou que ser bom significava aguentar, que ser homem significava suportar, que amor significava sacrifício constante. Mas maturidade masculina não é se perder para manter alguém.
É saber sair quando a relação começa a te apagar. O ponto de virada vem quando você entende que não é sua função curar feridas que não são suas. Não é sua responsabilidade sustentar alguém que não quer crescer. E não é amor permanecer onde você precisa diminuir para caber. Reconhecer isso não te torna frio, te torna lúcido. E agora vem a pergunta que realmente importa. Então, como sair disso sem virar amargo? Chega um momento em que o homem entende que continuar ali custa mais caro do que ir embora. Não é explosão, não é vingança, é lucidez. A saída do homem lúcido não começa com discussão, começa com decisão interna. Você para de explicar demais, para de justificar limites, para de tentar convencer alguém a te respeitar. Limites não são negociados com discurso, são demonstrados com ação. Você aprende que silêncio estratégico vale mais do que 1000 argumentos. Em vez de reagir a cada provocação, você se retira. Em vez de entrar em jogos emocionais, você observa. Em vez de tentar ganhar discussões, você recupera o próprio centro. Aos poucos, você volta para a própria vida, retoma atividades que abandonou, reativa amizades, cuida do corpo, organiza finanças, reaprende a ficar bem sozinho. Porque o homem que não suporta a própria companhia vira refém de qualquer relação. A mudança real acontece quando você deixa de implorar por atenção e passa a selecionar presença. Você não tenta mais ser escolhido, você escolhe. Você observa comportamento, não discurso. Repara em consistência, não promessa. Entende que a atração saudável nasce de postura, não de esforço desesperado. Algumas mulheres vão se afastar quando percebem que você não está mais disponível para jogos. Outras vão tentar puxar você de volta com carinho repentino, drama ou culpa. Mas o homem lúcido não negocia dignidade. Ele aceita perdas para não perder a si mesmo. Porque ficar onde você precisa se encolher sempre custa identidade. Nesse ponto, você também entende algo fundamental. Você não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem quer parceria, constrói junto. Quem quer controle, reage quando perde acesso. E isso fica evidente quando você muda a dinâmica. A saída do homem lúcido não é ódio, é soberania. É assumir responsabilidade pela própria vida. É parar de ser depósito emocional. É reconhecer que amor não exige autoabandono, que conexão verdadeira não vem com medo, que relacionamento saudável não te deixa exausto. Você aprende a respeitar seus limites, seu tempo, sua energia. Aprende a ir embora cedo, antes que vire trauma. Aprende a dizer não sem raiva. Aprende a ficar em silêncio sem culpa. Aprende que sua paz vale mais do que qualquer promessa vazia. E quando você chega aqui, algo muda por dentro. Você não carrega mais o caos dos outros. Não entra mais em dinâmicas que drenam. Não se explica para quem não quer entender. Você volta a ser protagonista da própria história. E aí vem a frase que fica: alguns erros não custam dinheiro, custam anos. Se esse conteúdo te fez enxergar padrões da sua própria vida, comenta aqui qual foi o maior aprendizado. E se inscreve no canal, aqui é um espaço de lucidez masculina.